Continuar nessa noite a nossa meditação, o nosso texto base. Eu vou ler bastante, mas não vou demorar, na verdade, 10 para as 7 praticamente, em Mateus capítulo 16, que você, meu irmão, prezado visitante, especialmente você que é membro dessa igreja local, que você possa ficar atento a tudo aquilo que nós vamos compartilhar em nome de Jesus. Depois nós vamos cear. Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, o nosso irmão Sérgio vai colocar no telão, você pode ir acompanhando, eu vou falar os versículos, e eu quero ler na versão linguagem de hoje, popular. Tirei foto da Bíblia da pastora, verdade? Então, eu quero ler aqui Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, assim diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, lá na Palestina, ali em Israel, perguntou a seus discípulos. Veja só, meus irmãos, essa conversa foi há 2000 anos atrás, e você vai ver que essa conversa ela está viva hoje em nossa sociedade. É uma conversa que, passa, nós estamos envolvidos no meio dela, de uma forma direta ou indireta. E que nessa noite você possa também, e guardando no coração, à medida que a palavra de Deus for sendo explanada, por quê? Porque você será um instrumento de Deus para conversar com alguém sobre isso, para tirar uma dúvida, para esclarecer um ponto, ok? Para elucidar, iluminar, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, o entendimento de outras pessoas. Vai ser conversa corriqueira. E olha só o que eles conversavam. E dentro do contexto nós temos a confissão de Pedro, e Jesus fala sobre a igreja fundamentada na rocha. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Como você sabe já, meu irmão, o Filho do Homem é um termo, uma terminologia aplicada, usada para se referir a Jesus Cristo. Amém? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ele faz essa pergunta, ok? E os seus discípulos, na verdade, que viviam ali, verso 14, no meio da multidão, naquele contexto judaico de sociedade, no verso 14, eles responderam. Veja só, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Olha só a resposta do povo. Então você vê que hoje não é muito diferente, não é muito longe, mais ou menos esse sentido, e hoje está mais ampliado. Olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que é Jeremias. E outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Então, veja só a resposta dos seus discípulos. E de repente, essa seria também a nossa resposta. Se alguém perguntasse se o Espírito Santo ministrasse ao nosso coração e perguntasse para mim e para você: e as pessoas lá fora dizem que é Jesus? Quem é Jesus para elas?
você ia responder algumas coisas. Ah, Senhor, olha, hoje tem correntes que falam que Jesus foi um grande político, ou que Jesus foi um grande líder, ou que Jesus foi um grande profeta, ou que Jesus foi um grande revolucionário. Ah, Senhor, em nosso tempo tem pessoas que dizem, que acreditam que o Senhor era um ser, era um ET, um extraterrestre. Alguns dizem, Senhor, que quando está escrito na Bíblia que o Senhor subiu aos céus, alguns dizem que o Senhor estava sendo sugado por um disco voador. Ah, Senhor, tem gente que diz que o Senhor era um homossexual. Então, meus irmãos, quem é Jesus para o mundo, ou para a sociedade, ou para as pessoas que vivem em nossa geração? Quem é Jesus? Não se assuste com os conceitos que surgirão para defender Jesus. Está entendendo? Não fique preocupado com isso. A gente fica triste que você deve orar por essas pessoas para que elas tenham uma revelação, mas isso não é o mais importante em nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa família e para a igreja. Continuando a leitura, no verso 15, você vê que Jesus nem emenda a conversa. Mas é mesmo? Eles dizem que eu sou Jeremias, ou um grande profeta, ou que eu sou João Batista. Não, Jesus já parte agora. E vocês? Perguntou Jesus aos seus discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? E vocês? No verso 15. Quem eu sou para vocês? Verso 16, nós temos o que nós chamamos de a confissão de Pedro, a revelação de Pedro. Então presta atenção. Por que é chamado a revelação de Pedro? Porque nessa resposta do verso 16, não é simplesmente um homem quem responde, mas é uma pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que teve uma revelação celestial, uma revelação de Deus. E sendo que as respostas no verso anterior não era uma revelação celestial, era o quê? Era uma opinião, era um ponto de vista, era um achismo, era uma coisa da terra, era uma coisa natural, entende? Mas Pedro não. Quando Pedro responde, então, respondeu Simão Pedro, disse no verso 16: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. O que significa essa revelação? Você, Jesus, você é o Cristo. O que significa isso? Você é o ungido de Deus. Você é o Messias prometido, é o Salvador de Israel, que foi prometido por Deus aos profetas no Antigo Testamento. Ou seja, você é o Cristo, é o Senhor, você é o Filho do Deus vivo, aleluia. Aleluia. Então, o Espírito Santo poderia perguntar para você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Então, é isso que vai fazer toda a
diferença na minha vida, na construção da minha moralidade, na construção da minha motivação, na construção da minha visão, na construção dos meus sonhos. É isso que vai fazer a diferença. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É isso que Deus quer saber. É isso que conta para Deus. Quando eu chegar no céu, Ele vai perguntar para mim: quem foi Jesus para você, Saulo? Ele não vai perguntar para mim quem foi Jesus para outras pessoas na minha geração, não. Ele quer saber de mim, a minha segurança, a minha visão, a minha identidade, o meu sentimento, a minha fé, a minha confiança. Você está entendendo? Então, e aí, após essa resposta, no verso 17, então Jesus lhe afirmou, e preste atenção, por quê, irmãos? Porque esse verso aqui causa muita confusão no meio dos estudiosos da palavra de Deus, ok? No meio dos cristãos. Presta atenção, porque é um jogo de palavras aqui. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado, feliz é você. Você é muito privilegiado em responder dessa forma, em ter essa visão, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Bem, então, todo mundo entendeu. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas por quê? Porque ele era filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos parar de orar pela salvação dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Por quê? Porque eles precisam dessa revelação, eles precisam desse entendimento sobrenatural, eles precisam dessa visitação do céu, eles precisam. Está entendendo? Tem pessoas, irmãos, que você fala de Jesus, ensina acerca de Jesus, ou a pessoa lê acerca de Jesus, mas ela não consegue enxergar, porque um véu encobre os seus olhos espirituais. Mas é através da oração, é através da nossa intercessão, é através do nosso amor, é através da nossa paciência, é através do nosso testemunho que o Espírito Santo vai abrir o entendimento dessas pessoas. Então, não fique com raiva das pessoas, até mesmo de um familiar que não tem entendimento. Nós temos vários testemunhos, irmãos, né? de homem ou mulher, irmão ou irmã, que orou pela sua família, orou 1 ano, orou 5 anos, orou 10 anos, orou 20 anos, irmãos, mas perseverou e a revelação chegou, amém? A revelação chegou através da oração, da intercessão. Por quê? Porque Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, só uma revelação do Espírito Santo para fazer a gente acreditar nisso, meus irmãos, com toda confiança, segurança, sem medo, sem desconfiança, e viver a nossa vida nesse fundamento. Agora, olha só o verso
18. Aí Jesus libera essa palavra de bênção, como se fosse um ato profético, como se fosse fincando um fundamento, e aí ele vai falar também sobre a igreja. A igreja. Olha só, ele está olhando para Pedro. Vocês são Pedro. Eu aqui, Jesus falando com Pedro. Ok? Olha só o que ele fala. Também eu lhe digo que você é Pedro. Mas quando você vai ver o original, você vai ter um entendimento maior. Ele fala: você é uma pedra. Você é menor ainda, irmãos, no original. Petros, você é uma pedra pequena. Você é uma pedrinha. Está entendendo? Então Jesus aqui, ele lança essa palavra revelando a realidade de onde surgiria, nasceria a igreja, meus irmãos. Então eu digo que você é Pedro. Você é uma pedra pequena. Você é uma pedrinha. Mas você tem o seu valor. Você tem a sua importância. Você vai fazer parte desse grande projeto. Ok? Vírgula. E sobre esta pedra, atenção, e sobre esta pedra, então, pedrinha pequena não é pedra. Pedra menor não é uma pedra, como se fosse aqui uma rocha. Não, está entendendo? E sobre esta pedra é o que? São as palavras de Pedro. Essa pedra é a confissão de Pedro. Essa pedra é a declaração de Pedro. O que Pedro falou é a pedra. E quem é a pedra? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, eu lhe digo que você é pedra, é uma pedrinha, e sobre essa pedra, sobre essa revelação que você declarou, Pedro, edificarei a minha igreja. Então, olha só, a igreja está sendo edificada sobre a pedra pequena ou sobre a pedra, que é a rocha. Está entendendo? Então, nós não temos dificuldade para entender. Mas isso aqui, meus irmãos, parece que para nós é fácil, mas isso aqui é algo espiritual. Tem gente que até hoje ensina por esse mundo afora que a igreja foi edificada sobre Pedro, a igreja está edificada sobre o apóstolo São Pedro, a igreja foi fundada e está sendo sustentada por Pedro, e não é verdade. Não é, porque a pedra que Jesus disse não é ele, Pedro, pedra pequena. A pedra, sobre essa pedra, é a confissão, é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, os conselhos do inferno, os planos do inferno não resistirão à igreja. Então, presta atenção, para você não esquecer. Não é, meus irmãos, o inferno, vamos usar essa palavra inferno, não é o inferno, ou o mal, ou o reino das trevas, que vem contra a igreja, que vai nos encurralar na parede ali. Não, meu irmão, não é isso. Não é o inferno que está emparedando a igreja. Não, é o contrário. É a igreja que está avançando há 2000 anos,
salvando vidas, resgatando vidas, salvando famílias, mudando a história eterna de muitas pessoas. É a igreja que está avançando contra a morte, contra o inferno, que quer aprisionar as vidas eternamente. É a igreja que está, como diz a palavra, a igreja está o quê? Em Cristo Jesus, transportando as pessoas do império das trevas, do império da morte, e transportando elas para onde? Para o reino da luz, para o reino de Jesus. Você entendeu? Então, nunca se esqueça disso. Não é o inferno que vem para encurralar você. Não. Nós que avançamos, nós que oramos, nós que lemos a palavra, nós que cantamos louvores, nós que adoramos, nós que servimos, nós que trabalhamos, nós que ajudamos uns aos outros, nós que abençoamos vidas, nós que fazemos guerra espiritual. A igreja avança, as cadeias são quebradas, como disse Jesus. Jesus afirma na sua palavra, João escreveu: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê, irmãos? Para quê, conectados? Para destruir, para desfazer as obras do inferno. Amém? Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. E as portas do inferno não resistirão à igreja. 19. Agora, ele fala aqui para Pedro. Pedro simbolizando os apóstolos. Pedro como representando a igreja. Com a palavra fala que os apóstolos são fundamentos, né? Fundamentos da igreja. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção, nesse contexto, o que é essa chave? A chave serve para abrir o quê? Uma porta. Chave abre uma porta. Sem a chave, se a porta estiver trancada, a porta não vai abrir. Então, nesse momento, nessa autoridade de Jesus, ele fala para Pedro: eu lhe darei. Olha só, irmãos, presta atenção. É muito importante você olhar a conjugação do verbo quando você lê da minha palavra. Ele não diz assim: eu estou te dando, eu te dou agora, eu te dou agora as chaves, toma a chave. Não, ele está falando aqui: eu lhe darei. Eu vou te entregar ainda, lá na frente. Eu lhe darei as chaves dos céus. Olha só, já pensou? As chaves do reino de Deus. O reino de Deus tem uma porta, e Pedro, representando ali a igreja, os seus colegas apóstolos, ele ia receber uma chave que tem poder para abrir a porta do céu. Aleluias. Eu e você, como igreja em Cristo, nós temos essa autoridade. As chaves estão nas mãos de quem, meus irmãos? Responda: a igreja. A igreja de Jesus, é isso mesmo. Então, essa chave tem poder para abrir a porta do céu. Vem cá, abre como, pastor? Na verdade, está no plural: as chaves do reino dos céus. Então, na verdade, essa chave é o que? É a confissão de Pedro, é a declaração de Pedro sobre a pessoa de Jesus, o Cristo ungido
Messias, o Filho de Deus, e a igreja tem essa autoridade. Para o quê? Para abrir a porta através do Evangelho. O que Jesus disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, essa é a chave que abre a porta do céu. Será salvo. Ou seja, antes eu era uma pessoa da terra, eu era uma pessoa terrena. Antes eu estava sem salvação. Antes, se eu morresse, eu estava perdido. Mas através da igreja, do povo de Deus na terra, o Evangelho chegou até a minha vida também. Eu fui direcionado, ensinado. O que aconteceu, irmãos? A igreja me colocou no reino de Deus. A igreja abriu a porta do reino de Deus para eu entrar, através da minha decisão, através da minha fé, através da minha confissão. Você está entendendo? Então, é o poder e a autoridade da igreja. Então, isso significa ligar. Antes eu era só da terra, mas a igreja me fez agora, a igreja me conectou com o céu, me conectou com o reino de Deus, a igreja me conectou com a eternidade. Aleluia. Olha só o poder da igreja, o valor da igreja, a importância da igreja de Jesus na terra. Está entendendo? E aí ele continua dizendo aí. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, para evitar um escândalo, porque os judeus esperavam o Cristo de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, para encerrar, eu ia ler o texto aqui do perdão, mas eu vou ler aqui com vocês outra sobre a igreja de Deus, ok? Sobre a igreja de Deus, olha só, veja só, a igreja de Deus. A igreja é de Deus por quê? Olha só, como eu disse quinta-feira, a igreja não é a parede, a igreja não é o piso, a igreja não é o salão, a igreja não é o altar, a igreja não é a bateria, a igreja não é o telão, a igreja não é a mesa da multimídia, não. Isso não é igreja. Isso são acessórios do salão, onde o que? Se reúne a igreja. Quem somos nós aqui? Nós somos a igreja, a natureza da igreja. A igreja é única, a igreja universal, mundial, ok? A igreja está no planeta todo. Nós aqui somos o que, irmãos? Nós aqui unidos, reunidos nessa entidade, nós somos parte dessa igreja mundial, universal, Assembleia dos Santos do mundo. A igreja é formada por quem, irmãos? É formada por todas as pessoas que creem em Jesus, todas as pessoas que foram compradas, remidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Essas pessoas formam a igreja de Jesus. A igreja é um organismo, como eu disse aqui na quinta-feira. Por que a igreja é um organismo? Porque Jesus é a cabeça, um membro, e a igreja é o quê? A igreja é o corpo. A igreja é o corpo. Como eu disse, é fácil você entender a igreja, por quê? Porque a igreja é um reflexo da nossa vida. Quando você lê a palavra, quando você lê o livro de Atos, você vai ver o seguinte: a igreja, como organismo, a igreja pode ter medo. Parede não tem medo, mas a igreja pode ter medo. Por quê? Porque é um organismo.
A igreja pode se entristecer, a igreja pode orar, a igreja pode falar, a igreja pode cantar, a igreja pode interceder, a igreja pode trabalhar, a igreja pode se movimentar, a igreja pode evangelizar, salvando vidas. Então a igreja é um organismo vivo, a igreja é o corpo de Jesus Cristo, ok? Então aqui, veja só, a igreja de Deus é de Deus por quê? Porque Ele a estabeleceu pelos atos sobrenaturais de vir à terra na pessoa de seu Filho, por meio do nascimento virginal. Comprou um povo por meio do sacrifício substitutivo do seu Filho. Ressuscitou o Filho dos mortos para promover a vida eterna e enviou o Espírito Santo para abastecer e equipar os seus santos. Quem são os santos, irmãos? Todos os membros da igreja de Jesus. Santo, santo, separado. O que significa a palavra igreja? Eclésia no grego, essa palavra já existia antes de Jesus nascer. Eclésia, chamados para fora, chamados para fora. Nós fomos chamados para fora, onde a gente estava vivendo no mundo, vivendo no pecado, na condenação do pecado, na escravidão espiritual. Jesus Cristo nos chamou para fora, ou seja, eclésia significa também assembleia, ajuntamento, reunião, igreja, eclésia, reunião de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Quem é a igreja? Eu e você. Portanto, para encerrar, como eu fiz aqui na quinta-feira, você tem valor. Você tem valor. Você é membro da igreja de Jesus Cristo, a Assembleia Mundial dos Santos. Você tem valor. Você é especial. Como diz a palavra, nós somos quem? Nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Nós somos eleitos. Você tem valor. Portanto, que cada um de nós seja grato a Deus, tenha um coração grato por fazer parte da igreja, por fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Amém? Não desista, não desista, não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Lute na sua caminhada, e se você cair, levante. A palavra fala que o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará em todas. A palavra nos ensina que o cair é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém? Então, não desista, lute, se cair, levante. Seja diferencial. Meu irmão, minha irmã, você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Não se compare com ninguém nesse mundo. Você, nós somos diferentes. A igreja é diferente. Só vai sobrar a igreja. Não vai sobrar nenhuma empresa, nenhum time de futebol, nenhuma associação, nenhuma prefeitura, nenhum governo. Não vai sobrar nenhuma nação. Só vai sobrar quem, meus irmãos? A igreja. Você é diferente. Você é diferente. Você é essa coisa sobrenatural de Deus. E para encerrar, persevere na sua fé. O que é fé? Plena confiança em Deus, plena confiança na palavra.
Persevere na sua fé. Confiança na palavra. Confiança na igreja. Ah, pastor, mas a igreja é cheia de defeito. Mas quem está na igreja, irmãos? Anjo? Eu falo, você repete. Eu não sou um anjo. Muito menos um demônio. Eu sou uma pessoa carente da graça de Deus. Você, meu irmão, é gente. E onde tem gente, as surpresas podem acontecer. Não é assim na família? Imagina a igreja de Jesus no mundo inteiro. Não é verdade? Mas você tem uma aliança com Deus em Cristo, e você está construindo através da sua fé, da sua confiança. Persevere até o fim. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos em pé. Eu quero fazer uma oração. Eu quero terminar aqui